Quer dizer, então vamos ter mais um vídeo enaltecendo Taylor Jenkins Reid? Pois é. Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim responder uma book tag que eu vi lá no canal da Ana do Pausa para um Café e que foi criada pelo book Instagram Leituras da Yas. A tag é dedicada a responder perguntas do seu autor favorito. Então você decide aí quem é seu autor favorito e vai responder as perguntas sobre essa pessoa. No meu caso, eu escolhi a Taylor Jenkins Reid. Eu gosto demais, não só da escrita dela, mas dos temas que ela trabalha, a forma como ela desenvolve as histórias e principalmente as personagens. São livros que têm conversado demais comigo. E bom, não só comigo, considerando o sucesso estrondoso que a mulher tem feito não só no Brasil, né? Já tem vários vídeos sobre ela aqui no canal, tem ranking dos meus livros favoritos, tem vídeo de curiosidades sobre ela, mas sinceramente, falar desta musa pra mim nunca é demais. Então a primeira pergunta da tag já está respondida. Qual o seu autor favorito? Ela mesma, Taylor Jenkins Reid. 2. Quantos livros dela você tem? E no caso, então, eu tenho basicamente todos os livros da autora, todos eles já foram publicados aqui no Brasil. O único que eu ainda não tenho é o Carrie Souto Está de Volta, que fecha a quadrilogia da fama dela, é lançamento da editora Paralela. E vale dizer, eu tenho também o Evidências de uma Traição, que só foi publicado como e-book, então, portanto, está no meu Kindle. Terceira pergunta, quantos livros do autor você já leu? Todos esses que eu tenho. Se eu não errei a conta, são 7 romances e uma novela. Quarta pergunta, qual o seu livro favorito do autor e por quê? Essa pergunta aqui, pra quem me acompanha, não é segredo nenhum. Daisy Jones and the Six. Esse foi o segundo livro da Taylor que eu li e pra mim foi o que solidificou essa minha admiração por ela. Eu gosto demais da narrativa desse livro, por ela se dar toda em formato de entrevistas, e o quanto isso já passa aí uma camada pra história, pelo fato da gente ter diferentes perspectivas dos acontecimentos. Eu amo demais a construção, principalmente das personagens femininas. São todas figuras de extrema potência, cada uma vivendo algo diferente, passando algo diferente pro livro. Eu amo a intensidade dele, a presença das músicas, os temas debatidos. Sério, foi um livro que me fisgou de um jeito único e que virou um dos favoritos da vida. Quinta pergunta, um livro que você sempre recomenda do autor. Eu vivo recomendando Daisy Jones and the Six. Eu recomendo os livros da Taylor de modo geral, mas esse daqui é recorde de recomendações da minha parte. Um livro que te deixou empolgado. Olha, eu acho que um dos livros da Taylor que mais me empolgou foi o Amores Verdadeiros, porque foi aquele livro que eu devorei. Eu comecei a ler, sei lá, no final da tarde e eu terminei no começo da madrugada, sabe? Eu li de uma vez. Ele não foi um dos meus favoritos dela, né, porque acho que todas as mensagens, todas as coisas que ela discute, o próprio dilema da protagonista tava muito evidente pra mim desde o começo como seria resolvido. Mas foi um livro que eu amei a condução da história e eu amei a forma como ela expõe o tema aqui, como ela trabalha as emoções, como ela questiona essa coisa do será que a gente só tem um amor verdadeiro na vida, né, que não é exatamente assim que as coisas funcionam. E se porventura você não conhece esse livro, Amores Verdadeiros traz a história então de uma protagonista casada. Ele desaparece em um acidente e é dado como morto. Depois, assim, de alguns anos, com ela tendo sofrido completamente com o luto, por tudo aquilo que eles poderiam ter vivido e não viveram, quando ela finalmente tá bem, tá noiva de outra pessoa, ela recebe uma ligação do marido morto dela, contando que, na verdade, ele não morreu, ele está vivo, também sofreu pra caramba nesse meio tempo, tentando sair da ilha onde ele estava preso. E aí, o que você faz da vida, né? Quando você já tá amando outra pessoa e seu amor, que você achava que tava morto, de repente volta e fala tô vivo. Um livro que você abandonou. No caso, eu não abandonei nenhum livro dela. Aquele único que não funcionou tão bem pra mim, que é o único que eu arrisco dizer que eu não curti, porque os outros eu amei todos, é o Para Sempre Interrompido, que foi o primeiro romance dela, em que eu gosto muito da premissa da história, eu gosto da proposta, mas que ele não me envolveu tanto assim. Eu acho que a situação em si é muito complexa, mas eu acho que faltou um pouco nesse desenvolvimento pra chegar nesse patamar da complexidade toda. Acho que faltou um pouco de maturidade como escrita, o que é completamente compreensível, porque é o primeiro romance da Taylor. E assim, não é que seja um livro ruim, tá? É só um livro que ele não atingiu as minhas expectativas, principalmente comparado a tudo aquilo que ela conseguiu atingir nos livros seguintes. Então aqui também a gente tem um casal que eles tiveram um romance assim que se desenvolveu muito rápido. Em questão de poucos meses eles já estavam casados, aquela paixão super intensa, e com um mês de casados o cara morre. Aquele morre de verdade, não é que nem no outro caso que todo mundo achou que ele tava morto e ele volta. E assim, mal deu tempo da família dele conhecer ela. Então a história vai questionar essa legitimidade desse casamento, como lidar
lidar com o luto, como lidar com todos esses sentimentos super complexos, e ela vai mesclando, né, como eles foram se conhecendo e o depois dela, da morte dele. Ele é um livro doloroso também, um livro que você quer muito adquirir. No caso, Carrie Souto está de volta, porque é o único dela que eu ainda não tenho. Nona pergunta, um livro que te emocionou. No caso, todos os livros dela me emocionaram, mas eu acho que um dos que eu mais chorei foi o Depois do Sim, que ele também traz um tipo de história que eu gosto muito. Ele traz também um casal que também ficou muitos anos apaixonados juntos e tal, só que depois aqui de alguns anos de casamento eles não conseguem mais se compreender, eles mal conseguem olhar na cara um do outro, realmente se perderam com o passar da vida, algo que é muito comum de acontecer. Então eles decidem que eles vão passar um ano completamente afastados para que eles possam deixar a poeira abaixar e realmente terem capacidade de descobrir se eles querem se separar. E assim, ele acaba sendo um livro também muito doloroso por a gente ver, né, os personagens lidando com sentimentos tão confusos, tão complicados, o desejo que eles têm de que as coisas deem certo, a nostalgia, todo o apego de bom que eles tinham diante das dificuldades presentes, a incerteza do que vai acontecer. Enfim, eu amei todos os temas que estão aqui e eu amei também como ela demonstra diferentes formas de se relacionar, coisas que a personagem vai percebendo a partir das pessoas que estão ao redor dela. Então eu gosto muito da visão que a Taylor Jenkins Reid tem da vida, das relações, do mundo de um modo geral. E o final foi daquele de deixar o coração quentinho. Qual a sua próxima leitura da sua autora favorita? E aqui vou ser repetitiva, Carrie Souto está de volta, porque de novo é o único livro dela que eu ainda não li. 11ª pergunta, qual o seu vilão favorito? Então, um dos motivos de eu gostar dos livros da Taylor Jenkins Reid é porque a gente não tá falando de histórias que necessariamente tem um vilão e tem um mocinho. A gente não tem muito essa dualidade, até porque os conflitos, né, o que seria o vilão das histórias, muitas vezes são situações da vida, não são necessariamente pessoas. E que, assim, são livros que conversam muito mais comigo, né? Eu não curto muito essa ideia de ter um vilão, alguém personificando esse conflito, esse mal. Mas, enfim, pra falar de um personagem aí específico que talvez funcione aí mais como um vilão, e não é um personagem que eu gosto, mas eu gosto de como todos os conflitos se desenvolvem a partir dele, é o Mick Riva de Malibu Renasce, que ele é um personagem que aparece em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. São livros que fazem parte da quadrilogia da fama. E o Mick Riva, porque é pelo fato dele ser um pai ausente, abandona a família em prol do próprio sucesso, e a gente tem a protagonista e os irmãos dela, né, então os personagens principais aqui, desenvolvendo todos os conflitos, porque cada um deles vai carregar essa marca desse abandono paternal. Então as relações familiares são um tema muito importante nessa história, e eu gosto muito como a autora desenvolve tudo isso. Qual o seu mocinho favorito? E aqui, então, como protagonista favorita, escolhi ela mesma, Evelyn Hugo. Que personagem incrível, gente. A Evelyn Hugo é extremamente complexa. Todos os preconceitos que essa mulher enfrentou, todas as dificuldades que ela enfrentou para chegar onde ela gostaria, a noção, a clareza que ela tem sobre si mesma, sobre as escolhas que ela fez, sobre quem ela é e sobre onde ela quer chegar. Gente, essa personagem é maravilhosa. E eu acho que é por isso também que ele faz desse livro tão incrível. Ele é o meu segundo livro favorito da Taylor Jenkins Reid. E aí, por último, como você conheceu o autor? E eu conheci, então, por Em Outra Vida Talvez, quando a editora Record publicou o livro aqui no Brasil. Na época, isso foi em 2018, se eu não me engano, eu nem fazia ideia de quem era Taylor Jenkins Reid. Aqui no Brasil, ela ainda não tinha estourado, então ainda não existia o hype de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e de Daisy Jones and the Six, que ainda nem tinham sido publicados aqui. Aliás, Daisy Jones and the Six eu acho que estava sendo publicado lá fora. Então foi um livro que eu li assim completamente por a capa é fofa, a premissa me pareceu interessante e eu amei o livro, tanto que ele está no meu top 3 favoritos dela, porque eu amo essa história e eu tenho essa relação de carinho muito grande por ela, por ter sido então um livro que me introduziu a Taylor Jenkins Reid. Aqui no caso, então, a gente tem uma protagonista que ela tá naquela fase da vida em que as coisas parecem que não estão dando muito certo, terminou o relacionamento, tá meio perdida na carreira, então ela tá voltando pra cidade natal dela, e quando ela chega lá, a amiga dela dá uma festa de boas-vindas, e em determinado momento da festa ela vai encontrar uma paixão antiga dela, e ela vai ter a possibilidade de ficar naquela festa e vendo o que vai rolar, ou então voltar pra casa com a amiga dela e descansar. E a partir desse ponto, a autora ela conta os dois desdobramentos, né? Não tem nada de magia, não tem nada de fantasia aqui, são duas histórias que são contadas paralelamente, justamente pra fazer a gente refletir
sobre as escolhas que a gente faz, às vezes quanto pequenas decisões influenciam num todo que a gente nem consegue supor, o quanto talvez algumas coisas estejam predestinadas. Ela brinca muito com essa ideia de destino. E esse é um dos livros, acho que mais leves da Taylor. Sou apaixonada por essa história e como ela conduziu todos os rumos, todas as mensagens que ela decidiu passar aqui. E aí, se vocês tivessem que responder essa tag, sobre os livros de quem vocês responderiam? E dos livros da Taylor Jenkins Reid, quais vocês já leram, quais vocês ainda não leram, o que vocês pensam sobre ela? Vamos trocar figurinhas. Aproveitando, vou pedir pra você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Muito obrigada por isso, que é uma forma muito importante de apoiar o meu trabalho. Pra quem tá chegando no canal aqui agora, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Já aproveita também, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação de vídeos novos. Me acompanha também nas demais redes sociais, porque por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.